Então, vamos lá. Eu gostaria, antes de entrar no tema de hoje, que são os métodos de oração, ler rapidamente alguns... seriam comentários, né? As quatro funções, os quatro sentidos, né, da oração, né? Que está no livro As Vias da Oração Mental, Os Caminhos da Oração Mental, um livro que a gente já usou aqui, do monge Abade Leloré. Então, diz ele que a oração, e isto aqui é tradição, eu peguei aqui porque ele fala bem disso, mas você vai encontrar isso em toda a tradição da igreja, que a oração tem quatro funções básicas, ou quatro aspectos, quatro, como eu disse há pouco, sentidos básicos, que, se você olhar para a estrutura de uma missa, para a liturgia, particularmente para a missa, você vai ver que cada momento corresponde a uma dessas funções, né? Então, diz ele, eu vou colocar aqui, está em francês, mas alguns de vocês devem ler em francês também, então fica aí o texto em francês para vocês acompanharem, enquanto eu leio. Que é uma prática que a gente costuma, eu sou mais um comentador, né, do que um teórico, então a gente costuma usar muito na sala de aula. Então, diz ele, a oração, no seu sentido mais amplo, cumpre quatro funções. Ela adora, pede perdão, agradece e solicita graças. Primeiro, ela adora, de joelhos diante da majestade, das perfeições infinitas de Deus, fazendo-se... Ele está falando assim da oração como se a oração fosse uma pessoa, né? Eu vou colocar isso num pronome aí pessoal. Fazendo-nos todo pequenos, contemplamos, admiramos, cremos, esperamos, confiamos, amamos, louvamos, nos regozijamos da glória que Deus encontra em si mesmo e em suas criaturas. Afligimos-nos de o ver tão pouco conhecido e tão ofendido, desejamos glorificá-lo e fazer com que o glorifiquem, e nos armamos de um santo zelo. Ou então, considerando Deus como nosso Criador e nosso soberano mestre, o adoramos e nos submetemos humildemente a Ele. Admiramos e bendizemos os caminhos da providência. Propomos-nos a obedecê-lo e chegamos até o ponto de nos abandonarmos com confiança e amor entre as mãos de Deus. Quer dizer, aqui nós temos todo um programa, né, de oração, já só nesse primeiro ponto, que é relacionado à adoração, não é? Então, claro, não dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo, não é? Então, é um ponto, quer dizer, eu até estou colocando aqui no texto para que depois vocês possam voltar, né, e anotar isso aí, esses pontos. Se bem que no Padre Fábio, vocês... eu poderia traduzir isso aqui, né? Eu vou traduzir depois isso aqui e colocar também no e-book, tá? Para que... Eu pensei, né, nessa possibilidade, mas estou vendo que vai ser um pouco complicado voltar aqui, ver, traduzir, né?
Então, depois eu vou traduzi-lo e colocar lá, tá bom? Então, vamos ao segundo. Segundo, então, seria o pedido de perdão. Nela, nós pedimos perdão também, repassando todos os anos na amargura de um coração contrito e humilhado. A alma confessa suas faltas perante Deus, ela envergonha-se, né? E se confunde, exprime o seu arrependimento, faz um apelo, né? Demanda a misericórdia divina, forma salutares resoluções, se inflige expiações e aceita as austeridades da regra e as cruzes da providência. Ele está falando com monges aqui, né? Então, nós, propriamente, não temos as austeridades da regra, mas nós temos os nossos programas né, de práticas espirituais e os nossos deveres de Estado, né? O que é o correspondente para o leigo à regra, né? Terceiro, eu vou voltar ali em cima só para ver o título que ele dá isso. Desculpem aí. Agradece. Terceiro, todos os benefícios gerais e particulares que ela recebeu de Deus, ela faz com que eles retornem a Deus através do seu reconhecimento. E com frequência, enquanto ela se derrama, né, em efusões de gratidão, golpeada né, tocada pela bondade divina e pela caridade infinita, da qual todos esses benefícios são a manifestação, ela se eleva facilmente do reconhecimento ao amor, entrando assim na primeira função da prece, que é o louvor de Deus, o amor de Deus, a adoração, né? E que a gente poderia dizer também que essa adoração, esse louvor, mais do que certamente o pedido de perdão, que propicia isto, é a própria união com Deus, né? Nós já falamos sobre isso lá atrás, que o amor é essencialmente a união com o objeto amado. Se eu não me engano, até citamos o famoso verso do Camões, né? Transforma-se o amador na coisa amada, né? E, por fim, a alma solicita novas graças, temporais e espirituais, para si mesma e para todos aqueles que lhe são caros. Pledan, o que é pledan? Tendo em vista, né? Depois eu vejo direitinho, sabe? A cada momento, né? Uma a uma, a causa do próprio Deus, da sua igreja militante ou padecente, da pátria, do clero e dos religiosos, de sua ordem especialmente, dos justos e dos pecadores, etc., etc., dos parentes, amigos, filhos, né? Ou seja, que se chama de intercessão, né? Deixa eu fechar aqui. Então, esses são os quatro motivos, né? Motivo exatamente no sentido de aquilo que nos move à oração, né? A adoração de Deus, a união com Ele através do louvor, da glorificação, quer dizer, não do reconhecimento, o reconhecimento vem abaixo, né? Na terceira, mas da visão, né, da sua magnificência e da riqueza da própria criação, pede perdão, agradece e
implora graças, né? Solicita graças. Então, isso aqui estava no programa já, né? Era para eu ter lido. Eu tinha programado, não era para, mas eu tinha programado ler isso mais cedo, mas acabei deixando aqui para o último dia. E agora nós passamos, então, à questão dos métodos de oração, utilizando para isto o livro do Padre Faber, que há uma tradução, há mais de uma tradução, se não me engano, em português. Eu tenho em papel esta aqui da editora Livre, Edições Livre 2020. Mas aqui eu vou usar aqui, inclusive que está em PDF, é uma mais antiga. Né? Então vamos lá. De novo eu vou deixar o PDF, mas vou ficar dançando entre lá e cá, para não ficar o tempo todo esse texto na cara de vocês, porque nós vamos lendo trechos dele, não dá para, por isso eu vou botar ele inteiro, porque nós não teríamos tempo de ler em toda a sua extensão. Então o Padre Faber começa dizendo que existem basicamente dois métodos de oração no Ocidente. Né? Quer dizer, ele inclui o Oriente aqui no cristianismo, né? Mas você vê que os dois fundadores desses mestres, eu botei lá, mas fiquei falando, eu vou tirar por enquanto. Os dois fundadores desses métodos são ocidentais, né? O método de Santo Inácio de Loyola, jesuíta, fundador dos jesuítas, e o método chamado de São Sulpício, agora embolou minha voz, Sulpício, né? Que foi codificado por escrito por Ollier, mas está relacionado também a alguns outros autores, né? Mas ele mesmo chega num terceiro, e nós falamos nisso na outra aula, que são basicamente três, que é o carmelita, que é o mais simples, e sobre o qual a gente já falou. Aliás, essas aulas aqui foram todas feitas à luz mais da espiritualidade carmelita, né? E que ele, no final, depois de tratar desses dois, ele também sintetiza. Então, apesar dele dizer que são basicamente dois métodos, ele fala três ao longo do texto. E depois ele dá vários outros avisos que é uma espécie de síntese, né, ou de somatório dos avisos que a gente encontra nas obras sobre oração. Então, eu achei por bem compartilhar isso aí com vocês, deixar para o estudo e a meditação de vocês no e-book. Então, diz ele, ele começa tratando do primeiro método, que, segundo ele, é o mais apropriado para a mentalidade moderna. Agora, o moderno aqui, eu não me lembro da data desse texto, deixa eu ver se eu tenho aqui, até porque o moderno aqui já não é mais moderno, já foi, né? Se tem não tem a data aqui do original, mas o Padre Faber morreu em 1863. Então, o moderno dele não é o nosso. Não é? É o moderno ali no século XIX. Então, eu não sei, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu digo, a mim não me parece que esse aqui seja o mais adaptado ao homem moderno. Eu, como explicito, de uma certa forma, nesse próprio curso, acho que o carmelitano até, pelo menos a mim, ele é mais connatural e acho que é mais adequado para o homem moderno. Mas é tão simples
que depende da natureza de cada um de nós. Eu sou muito pouco sistemático. Não considero isso uma virtude, não. Pelo contrário, eu acho que isso é um problema. Eu gostaria de não sê-lo, mas não adianta. Eu tenho um pensamento mais, vamos dizer, simbólico, sintético, do que analítico, apesar das aparências, quando eu dou aula, por exemplo. Mas eu acho que vocês mesmos devem perceber. Eu tendo as associações, por exemplo, às vezes eu estou falando uma coisa, eu vou para outra, vou para uma terceira, para depois voltar. Isso quando às vezes eu chego numa quinta e digo, onde é que eu estava? Onde é que isso tudo começou? Né? Então é um pensamento mais por associação e mais simbólico, vamos dizer assim. Então, ele começa então falando sobre a de Santo Inácio, né? E diz que a primeira coisa aqui é que existem duas preparações, uma preparação remota e uma preparação próxima. A remota consiste em obter os auxílios necessários e também em remover os obstáculos. Então, quando ele está falando de preparação remota, de uma certa forma, é como se ele estivesse dizendo, bom, a oração é o sentido da nossa vida, é o centro da nossa vida, né? Porque a preparação remota consiste na tua vida cotidiana e como essas preocupações, esses objetivos aqui, são aqueles que propiciam remotamente a oração propriamente dita, um momento de oração diário, né? Então, os obstáculos a remover são a boa opinião que nós temos de nós mesmos. Eu não vou comentar muito cada coisa, porque senão a gente vai terminar às 5 da manhã. Mas, e por isso também vou disponibilizar esse texto aí para vocês meditarem bastante sobre isso, porque se você pensar, isso aqui pode ser já um texto usado para a própria oração, não é? Quer dizer, a você refletir sobre o quão eu tenho, né? Eu tenho uma boa opinião sobre mim mesmo, né? E o quanto ela é bem fundada, né? Mas enfim, não vamos meditar cada obstáculo aqui. A ostentação das nossas austeridades e devoções é outro obstáculo. É muito comum, né? A gente escapar, né? Você gostar de que as outras pessoas admirem as suas práticas de devoção, a sua, né? A sua espiritualidade, etc., né? Isso aí é conselho universal de que nós, né, não devemos ficar ostentando isso, está lá no próprio Evangelho, né? O apego às imperfeições habituais, embora estas imperfeições continuem por enquanto, a dissipação de espírito, a negligência em relação à vigilância dos sentidos, a indiferença no modo de cumprir as ações comuns. Hoje em dia, né, a gente lê essa lista assim e a gente tem a impressão, pô, esse cara está falando com um monge, não é? Isso aqui é um programa assim que não serve para o homem comum, né? Mas não, o padre Fábio escreveu esse livro para o homem comum, não é o caso do outro, do abade Leloré, que de fato está escrevendo ali para monges, né? Os auxílios agora de que nós carecemos, quer dizer, então isso aqui são práticas que ele está dizendo que deve impregnar a nossa vida, né? A profunda humildade, a simplicidade, em geral, a pureza de intenção, certa vigilância dos sentidos, que baste para assegurar-nos a tranquilidade de espírito,
E tudo acompanhado de pequena dose de mortificação. Você vê isso aqui, ele está dizendo assim que é o mais apropriado para o homem comum da época dele, né? Você vê que está muito distante do nosso, né? E não faz tanto tempo, 200 anos. Agora a preparação próxima, né? Ela consiste em ler, ouvir ou preparar a meditação na véspera, à noite. E, sobretudo, em notar os frutos que devem resultar naturalmente dela, ou que nos convém mais às necessidades espirituais do momento. Quer dizer, ele sugere, como, se eu não me engano, no método de São Sulpício também há essa sugestão, que nós preparemos a nossa oração na véspera, à noite, né? E façamos a oração ao acordar, né? De maneira que esse período aí, ele vai explicar um pouquinho isso, seja esse período do sono, concorra para a oração. Então, diz ele, antes de adormecer, pensar alguns instantes no assunto da meditação e rezar alguma jaculatória apropriada. Ao acordar, o nosso primeiro pensamento deve reverter logo ao nosso tema. Apaziguemos nosso espírito, pondo-nos na presença de Deus ou da sagrada humanidade de Nosso Senhor, pelo espaço de uma Ave Maria. E isto antes de nos ajoelharmos para rezar. Eu vou colocar lá, já que eu estou lendo corrido, para vocês não ficarem só com a minha cara aí na tela. Observemos também um profundo silêncio desde o momento em que preparamos a meditação até a manhã seguinte, de modo a desviar os pensamentos e as imagens aptas a nos dissipar. Aí vai fazer alguns comentários, que eu vou pular. Estas duas preparações são seguidas de um ato de adoração e de uma oração preparatória. Esse é o método de Santo Inácio, para quem está chegando aqui. Então, ele fala o quê? Basicamente, que são duas as preparações sempre para a oração. Uma remota, que é, na verdade, a nossa vida de devoção. E outra, a próxima, que consiste em, à noite, você escolher o tema da meditação, da oração do dia seguinte, ler alguma passagem de um livro de oração, do Evangelho, sobre o assunto, né? Pensar os frutos para a sua própria vida que devem vir dessa oração, né? E ficar em silêncio, ou seja, não dispersar a sua mente em outros assuntos depois disto. Então, vocês vão ver que aqui, lendo isso aqui, a gente diz, putz, isso aqui é muita coisa, só memorizar isso aqui já vai dar, eu já preciso de algum tempo, né? Mas ele mesmo comenta isso, na verdade uma coisa está muito relacionada à outra, é como uma espécie de corpo aqui, né? De prática, em pouco tempo você absorve essa estrutura e uma coisa leva a outra, né? Eu estou lá ainda, né? Eu vou botar o texto, mas já o texto está aí. Depois das preparações vem os prelúdios, sempre 2 e às vezes 3. O primeiro consiste em traçar uma rápida imagem do objeto a meditar. Então, Santo Inácio, se você pega lá as meditações, mesmo o livro dele, em que ele trata, né, aquela sequência de 30 dias de meditações, ele insiste muito no uso da imaginação para a entrada, né, para você preparar mesmo a oração.
Aí já é uma coisa que, assim, ó, depende da natureza de cada um. Mas se você tem uma certa facilidade em trabalhar com a imaginação, e se você também não tem excessiva, vamos dizer assim, né, uma imaginação excessiva, né, que trabalha demais, porque ela pode te levar para longe, né? Como a Santa Teresa, que não usava esse método dessa maneira, né? Tem a famosa frase, né, que a imaginação é a louca da casa, né? Ela é boa, mas você tem que deixar ela trancada no quarto, assim, né, sob cuidados, porque senão ela toma conta e aquilo vira uma zona, né? Sobrevivendo uma distração, voltemos a essa imagem, que essa imagem deve servir como um apoio para a meditação, para a oração. Santa Teresa fala nisso, ele diz que você deve imaginar Nosso Senhor Jesus Cristo, e também ela chega a dizer para as suas irmãs que carreguem, que usem imagens, mesmo uma imagem, para focar, né, a consciência, a mente na oração, né? Não necessariamente, veja, isso aqui, aí você vai vendo que apoios você precisa, né? O segundo prelúdio é a petição direta para obter um certo fruto específico, sendo bom solicitá-lo por intercessão do santo que a igreja honra naquele dia. Então ele está tomando por base também que assim as pessoas sabem que santo se festeja hoje. Não me parece que se esteja na consciência dos cristãos, pelo menos assim da grande maioria deles, isto, a não ser os santos mais importantes. Mas hoje em dia a gente pode consultar aí na internet, tem vários sites que trazem as festas do dia. E esses prelúdios, todos juntos, não devem ultrapassar 5 minutos. Feito isto, nós entramos então no corpo da meditação, que se compõe de 3 partes: o emprego da memória, o emprego do entendimento e o emprego da vontade. Então, ele está apontando aqui para as 3 faculdades específicas do ser humano, né? Que não é a memória propriamente imaginativa, né? Mas a memória intelectual. Memória, inteligência e vontade, né? O emprego da memória assemelha-se ao primeiro prelúdio, mas difere quanto à extensão, à exatidão e às particularidades. Consiste, para explicá-lo com a maior brevidade possível, em fazer-nos 7 perguntas. Então, o primeiro emprego da memória é lembrar das 7 perguntas. Quem, o que, onde, por que meios, por quê, como e quando. E isso se aplica tanto aos textos quanto aos mistérios. Então, é lembrar-se mesmo daquilo que você já, né, planejou fazer, retomar isto e, vamos dizer, enquadrá-lo melhor, né? Quer dizer, se você pega, por exemplo, a flagelação, né, quem estava sendo flagelado, o que estava acontecendo, onde, imaginar o local. Santo Inácio insiste numa imaginação mais, eu não diria muito detalhada, mas mais particular do tema, né? Eu confesso para vocês que se eu tentar fazer isso, eu às vezes até tento, mas eu não sou muito bem sucedido, não. A minha imaginação visual, particularmente, não é muito privilegiada. Mas o importante é que você, como que entre. Santo Inácio tem alguns momentos em que chega a dizer, você deve estar ali no meio, imaginar-se na situação.
Por exemplo, alguém que está ali assistindo à flagelação, né? E sentir o cheiro, ele diz, né? Os cheiros, por exemplo, o gosto do sangue, né? Na boca, né? Que a gente sente quando se machuca, agora já se colocando no, imaginando, né? Imaginando o sofrimento do próprio Cristo, etc. Diz ele que ela deve ser cuidada com, deve ser feita com exatidão, porque essa meditação inicial é que vai ser a fonte dos afetos e resoluções. Quer dizer, elas nos coloca não só na situação imaginativamente, mas já nos dá os motivos, né, para o nosso diálogo com Deus, que deve ter uma dimensão afetiva mesmo, e não puramente abstrata, né? E também para as resoluções, né? Ou seja, é mais fácil você fazer uma revolução, uma resolução eficaz, né, com força, se ela é movida mesmo por um profundo arrependimento, por uma profunda empatia com a dor do Cristo e com uma profunda dor dos efeitos né, dos pecados relacionados a esse tema, etc. Né? Ele avisa: não nos perturbemos ao descobrir que a memória invade o domínio da inteligência. Uma deverá se confundir com a outra, mas pertencerá sempre ao entendimento, à aplicação prática da verdade geral, tanto a nós mesmos quanto às nossas atuais necessidades. Você vê que, e todo livro sobre esse assunto, ele vai dividir esses pontos, né, e ordenadamente, mas na prática da oração mesmo, eles podem se confundir um pouco. Você pode estar meditando mais, vamos dizer assim, sobre os motivos de determinada situação, de determinado acontecimento, e surgir mesmo uma resolução, dizer, pô, né, os motivos relacionados à minha vida, como eu, por exemplo, sou pouco mortificado, né? Como eu dou vazão aos meus gostos do paladar, por exemplo, né? E, e isso te mover a fazer um propósito, mesmo se você está meditando sobre isso, sobre o concupiscível, como se diz, né, na filosofia aí aristotélica já, Tomás de Aquino, né? E isso reforça essa resolução, né? Aí, pelo entendimento, que é a segunda parte da meditação, quer dizer, agora primeiro foi a memória, né? Fazemos 5 coisas. Aplicamos a nós mesmos o objeto da meditação, tiramos conclusões, quer dizer, aqui a inteligência está funcionando mais, né? Pesamos os motivos, examinamos a nossa conduta passada e presente e tomamos disposições para o futuro. Ele salienta logo que isso deve ser feito com extrema simplicidade, porque senão você começa a fazer já teoria, filosofia, né? Você começa a desviar a sua oração para um trabalho propriamente teórico, intelectual. E não, tudo aqui está como que dependente, né? Tudo visa o diálogo com Deus e a nossa conversão, né?
Então, aqui também ele coloca perguntas, o que devo pensar a respeito, que lição prática tirar, e etc., né, que depois vocês estudam com cuidado, tá bem? Lá no e-book. E agora o terceiro ponto, o emprego da vontade. Então, memória, entendimento, inteligência e vontade. Diz ele, sem isto a meditação não é oração mental, mas simples especulação ou exame de consciência incompleto, né? Então, e quando esses autores espirituais falam em afeto, eles estão falando particularmente de um movimento da vontade. Então, não são emoções. Quando eles falam em afetos, não é que a gente tenha que sentir emoções. Não, a gente tem que fazer um movimento da vontade. É como assim, dizer, eu quero, né? Isso, eu quero melhorar neste ponto, eu quero me corrigir daquele defeito, ou parar de fazer este pecado, né? Enfim, o emprego da vontade manifesta-se de dois modos: pelos afetos, é o que eu estava dizendo, e pelas resoluções. Quer dizer, se, por exemplo, eu quero me livrar desse pecado, vamos dizer assim, todos nós aqui estamos já avançados na via espiritual, eu digo assim, na primeira, né, a primeira via, né, então não pecamos mais, já não estamos atados a pecados mortais, quer dizer, mas isso vale para o pecado mortal também, né, quer dizer, aí nos bem iniciantes, quer dizer, eu tenho um vício qualquer lá que é um pecado mortal e eu não consigo me desvencilhar disso. Bom, então você vai meditar, você vai pegar algum tema, né? Como a gente comentou muito ano passado, o início da vida de oração, que a gente também poderia dizer, o início da vida espiritual, religiosa, né? É mesmo negativo, né? É um trabalho de purificação. E a gente começa o quê? Pela purificação mais necessária, ou pela sujeira mais grossa, né? Então, durante alguns anos, pelo menos, né? A nossa oração deve visar este primeiro, que se chama, né, na tradição de via purgativa. E como esse curso aqui é uma introdução, né, nós estamos focando particularmente essa via, né? A via dos iniciantes. E agora eu falava dos muito iniciantes, quer dizer, Deus me tocou, eu quero me converter, eu percebi a verdade do Evangelho, enfim, estou me dedicando agora à prática dos mandamentos, etc. E tem lá um pecado que de vez em quando eu caio de novo e que é grave, que eu tenho que sair correndo para confessar, né? E não correr o risco de morrer em pecado mortal, né? E aí você vai o quê? Meditar sobre, preferencialmente, até não obsessivamente, porque toda obsessão paralisa a mente, mas eu vou focar naquilo que me afasta de Deus. E primeiro naquilo que mais me afasta de Deus, né? Então, no nosso caso, quer dizer, na casa da maioria dos cristãos que já tem uma prática de algum tempo, são os pecados veniais que impedem, né? E São João da Cruz insiste muito nisso. Olha, as pessoas param lá no final da primeira morada, ele não usa essa expressão que é de Santa Teresa, né? Mas no final da via purgativa, porque elas são muito complacentes com os pecados veniais, né? Então, você tem você, por exemplo, tende à murmuração, né?
Então, você vai meditar sobre esse assunto, vai pegar uma passagem do Evangelho, por exemplo, em que Cristo se refere a isto, vai meditar sobre isto e tomar uma resolução, quer dizer, né? Fortificada, vamos dizer assim, pela vontade, pelos afetos, né? E vai trabalhar com isso até você se livrar daquele pecado venial. Claro que você pode sempre uma vez ou outra cair, mas da frequência daquele pecado específico, né? Então isso aí, cada um de nós, e é bom que tenha que tenhamos um diretor espiritual para nos ajudar nisso, vai nos orientando, né? Então nós estamos aqui só tentando entender o sentido da oração e não já estabelecer regras práticas para vocês que não tem como e nem faria sentido fazer aqui.